Olá, turma! Antes de mais nada, eu sou o professor Helder Saraiva, leciono Direito Administrativo e as legislações da mesma natureza, como licitações, regime jurídico único de servidores, processo administrativo, e hoje vim conversar contigo para dar algumas dicas sobre direito administrativo. Uma das temáticas que vem ocorrendo em várias provas, independente da banca, é sobre as questões processuais que envolvem a administração pública, ou como ela se porta perante o Poder Judiciário. Nós percebemos isso tanto em concursos que cai direito constitucional, quando falam da competência do Supremo, do STJ, da Justiça Federal ou da Justiça Comum, ou também encontramos isso para aqueles concursos que falam das questões de processo civil, né? Os cargos técnicos de analista ou procuradores que exploram essa matéria e envolvem julgamento de estruturas públicas. E hoje eu escolhi para falar sobre uma estrutura da administração indireta, que são as autarquias. As autarquias são entidades administrativas responsáveis pela prestação de serviços essencialmente públicos, muitas vezes caracterizado por fiscalizações, como o INSS, como as agências reguladoras, a ANEEL, a Anatel, a ANP, o Banco Central e muitas outras. E eu vim hoje falar contigo quando alguém deseja processar uma dessas instituições, a qual estrutura do Poder Judiciário ela recorre? Ou mesmo essa estrutura, quando demanda processar alguém, porque ela também tem direito, por ser uma pessoa, ter uma personalidade, qual é a referência do Poder Judiciário? E o nome técnico que é usado para essa situação se chama jurisdição. Vamos repetir novamente, se chama jurisdição. As apostilas comentam que o nome dessa situação se chama iuris dictum, ou quem pode dizer o direito, ou quem tem a capacidade de julgar. Nada mais é do que o órgão julgador. E hoje eu vou estar junto com o Aula Móvel, tá? Participando, interagindo com você, me dando essa preciosa dica para resolver algumas questões nos concursos que lhe interessam. Se não vejamos, puxa aí, diretoria, ó, autarquias. Nós temos autarquias federais, estaduais ou municipais ou do Distrito Federal. Depende da atuação dela. Traz de novo para mim, diretoria. Vamos falar de autarquias federais, ou seja, de autarquias que pertencem à União. As autarquias federais, em seus conflitos processuais, serão julgadas na Justiça Federal. Repetindo, serão julgadas na Justiça Federal. A Justiça Federal, ela está descrita a partir do artigo 108 e 109 da Constituição, e é uma justiça que tem como competência privativa julgar questões que envolvam interesses da União. Então, quando eu falo da ANEEL, da Anatel, do Banco Central, da Comissão de Valores Mobiliários, que são autarquias federais, serão julgadas na Justiça Federal. Tá? Então, se ele colocar Justiça Estadual na sua prova, se é da União, você já marque o quê? Errado. Agora, quando nós falamos de autarquias estaduais e municipais, elas serão julgadas na Justiça Estadual. Autarquia estadual na Justiça Estadual. E autarquia municipal na Justiça Estadual também. Por quê? Na organização administrativa brasileira, ou na organização do Estado brasileiro, a Justiça não possui estrutura municipal. Só possui estrutura estadual. Ou seja, o Estado fornece esse serviço para o município. Na sua cidade, a comarca, ou o fórum da comarca, é uma estrutura estadual. Algumas provas podem chamar a estrutura da justiça estadual de justiça comum,
ou de justiça residual. Mais uma vez, nós podemos chamar a justiça estadual de justiça comum ou de justiça residual, porque busca a mesma essência. Nós só temos que tomar cuidado, em especial, quando se trata de uma autarquia do Distrito Federal. Por quê? Essas autarquias, como por exemplo o Detran do Distrito Federal, vamos ressaltar, não sei qual é o local que você está assistindo, estou falando do Detran do Distrito Federal, é uma autarquia distrital e elas serão julgadas pelo TJDFT, Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. A Justiça do DF e o Ministério Público do DF pertencem à União, são estruturas da União, mas exercem competências da Justiça Estadual. Então, ressalte, pertencem à estrutura federal, mas exercem competências de justiça estadual. Então, se a prova disser que uma autarquia do DF é julgado pela Justiça Federal, a questão está errada, porque apesar de ser um órgão da União, exerce competência de justiça estadual, justiça comum ou justiça residual. Esclarecido? Então, organizando. Autarquia da União, Justiça Federal. Autarquia de municípios e estado, Justiça Estadual, comum ou residual. TJDF, órgão da União, mas exerce função de justiça estadual. Falando mais sobre autarquias, elas também possuem outras características em um processo. Outro ponto importante é em relação ao processo. Ela possui prazos diferenciados de um cidadão ou de uma estrutura privada. Neste caso, eu peço aí ao pessoal, da diretoria que puxe aí a tela para que eu possa conversar com essa galera aí que está junto comigo. Prerrogativas processuais, prazos dilatados. O que eu quero te dizer com prazos dilatados? É que o prazo no processo em relação à autarquia é maior que o processo do cidadão comum ou da empresa ou da estrutura jurídica. Os prazos são maiores. Aqui eu te mostrei um mapa com relação ao que basicamente tem um processo judicial. Começa pela ação, vem a contestação, que é a resposta, que a gente também pode chamar de defesa, tá? Aqui eu usei um prazo comum, que é a contestação, que são 15 dias. Mas toda vez que é uma defesa para a autarquia, se multiplica 4 vezes mais. Aqui podia ser 10, podia ser 20, podia ser 50, vai de cada lei. Mas toda vez que for uma resposta, que for uma defesa, para a autarquia se aplica 4 vezes mais. Digamos que a autarquia perdeu o processo, ela vai apresentar o quê? Um recurso. Se o recurso for de 15 dias, para a autarquia multiplica por 2. Se por recurso for de 10, para a autarquia multiplica por 2. Tá certo? Então, puxa para mim. Toda vez que a autarquia vai apresentar sua defesa, multiplica por 4. Cada vez que a autarquia vai aplicar um recurso, multiplica-se por 2. Seus prazos são maiores. Isso vem expresso também mediante texto da lei, dizendo que autarquias possuem prazos quadruplicados em relação à resposta e prazos em dobro em relação a recursos, tá? Nós temos que entender que quando a prova tem mais natureza em tribunais, eles não vão usar muitas vezes a nomenclatura resposta, eles vão usar a nomenclatura contestação, de acordo com o Código de Processo Civil. É importante lembrar que estes benefícios não são aplicados aos processos de natureza administrativa, eles são aplicados aos processos de natureza judicial.
artigo 5º, inciso 35 da Constituição. Então, quando eu falo das regras da Lei 9784 do Processo Administrativo Federal, ou falo das regras do Processo Administrativo Disciplinar, como da Lei 8.112, ou do regime jurídico do seu estado ou do município aonde você está assistindo a aula, não existe processos maiores. É em conflitos de processos que correm na esfera do poder judiciário. Outro fator interessante é que se determinada pessoa apresenta um recurso, no caso, um requerente, alguém do setor privado, processando uma autarquia, a autarquia tem direito à resposta em relação ao recurso. Nós temos a resposta da ação e nós temos a resposta do recurso. A resposta do recurso se chamam contrarrazões. Trabalhando mais uma vez, a resposta da ação se chama contestação. A resposta do recurso se chamam contrarrazões. E a prova questiona se em contrarrazões tem prazo dilatado, ou seja, se na resposta do recurso tem prazo maior. Aí nós temos que nos prender ao princípio da legalidade pública, também chamado de legalidade restritiva, ou seja, o agente público só pode ter condutas ou exercer direitos que estejam expressamente previstos por lei. E estando expressamente previstos por lei, não se condiciona o direito à contrarrazão. Preste atenção, volte aqui ao nosso mapa. Você percebe que o nosso mapa fala em relação à contestação e fala em relação a recurso. Ele não fala nada em relação a contrarrazões. E aqui a gente relembra, autarquias possuem o dobro do prazo para recorrer e o quádruplo para contestar. Esta modalidade é somente para processo judicial. As autarquias não possuem prazo dilatado na apresentação de contrarrazões, de acordo com o entendimento do STF. Voltando, e por último, eu vou te lembrar que caso a autarquia não apresente um recurso, o processo dela será julgado novamente. Professor, mesmo sem recurso, mesmo sem recurso. E o nome dessa situação é chamado de remessa de ofício ou reexame necessário. Puxando, remessa de ofício ou reexame necessário. Porque como se trata de uma estrutura pública, ela pertence a toda a sociedade. Então ela tem que ter uma proteção maior. Qualquer cidadão que perca um processo, um julgamento, caso ele queira continuidade, ele tem que apresentar recurso. A autarquia, mesmo que perca, ele será julgado novamente. E isso nós chamamos o princípio do duplo grau de jurisdição. Ou seja, qualquer decisão desfavorável deverá ser julgado pelo menos 2 vezes. Tá? Agora, se a autarquia, por livre e espontânea vontade, já apresentar o seu recurso, automaticamente ela não precisa mais dessa emissão, dessa remessa, porque ela já garantiu o julgamento por 2 vezes. E outra, se o processo sobe para um novo julgamento sem recurso e perde novamente, ele não tem direito a um terceiro envio, porque o princípio é o duplo grau de jurisdição. E caso o processo seja enviado para um novo julgamento sem recurso, o julgamento só pode melhorar a condição da autarquia, jamais piorar. Mais uma vez, só pode melhorar, jamais piorar. Porque nós chamamos isso de vedação ao efeito do julgamento pejorativo, ou também chamado reformatio impejus. Reformatio impejus, também chamado de reforma pejorativa. Importante ressaltar também que as causas que sejam julgadas abaixo de 60 salários mínimos não têm direito desse novo julgamento sem recurso.
mediante o baixo valor da condenação. Se não, vamos olhar as nossas dicas no material. Estes procedimentos não se aplicam aos processos administrativos. Caso que a autarquia apresente recurso está precluso, precluso é sem necessidade, porque aqui é um caso se a autarquia não puder ou perder o prazo, e este benefício é aplicado uma única vez. E aqui, senhores, sempre é bom lembrar que os advogados das autarquias, que são chamados de procuradores, como eles já são servidores, eles já são da carreira, já são dos quadros da autarquia, eles não precisam juntar procuração. Só dele mencionar a numeração do cargo, ele já está habilitado no processo. E nenhuma autarquia paga custas iniciais, precisa pagar uma taxa ao judiciário para iniciar o processo, porque em regra o Estado não paga para o próprio Estado, em regra. Aqui nós finalizamos falando sobre quais são os órgãos do qual ocorrem os processos em relação às autarquias, os benefícios processuais em relação a prazo e a julgamentos dentro de autarquias e a capacidade de seus procuradores. Convido a você a conhecer os nossos cursos no aulamóvel.com. Entre em nosso site, conheça nossas propostas, conheça os meus cursos com relação a tanto teoria como resolução de exercício. Para que possa falar comigo, peço que você digite www.facebook.com.br/professor Elder Saraiva, tudo junto. Mais uma vez, www.facebook.com.br/Elder Saraiva, tudo junto. Eu e o Aula Móvel te aguardamos. Vem com a gente.